Você se considera um consumidor consciente? Bom, se na hora de comprar você leva em conta o impacto dos produtos no meio ambiente, na saúde humana e animal e ainda confere se existem relações justas de trabalho durante a produção e comercialização, então você sabe consumir de forma responsável. A humanidade já consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Estudos na área ambiental indicam que em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender às necessidades de consumo de água, energia e alimentos. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde para você e também para quem acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar do nosso programa através do Twitter, que é o Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, é facebook.com/Viva Voz Univale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Leila Severo Martins, que é professora nos cursos de Administração, Tecnólogo em Gestão de RH e também no Direito aqui da Univale. A professora é mestre em Educação e Cultura e também é coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Obrigada pela presença já por aqui, professora. Eu que agradeço e também dedico uma boa tarde a todos. Professora Leila, afinal, você pode explicar um pouco melhor para todos nós como é que a gente pode definir melhor o consumo consciente? Vamos lá, então, né? Para falar um pouquinho sobre consumo consciente, eu prefiro começar esclarecendo que nós temos basicamente 2 tipos de consumo, que é o consumo produtivo e o consumo final. O consumo produtivo, ele se refere àqueles vamos chamar de ingredientes, né, ou de matérias-primas que se utiliza para confeccionar um determinado produto. Né? Então, por exemplo, para a gente fazer uma blusa, né, uma camisa, a gente vai precisar de tecido, linha, botões, tesoura, enfim. Então, são esses os materiais que vão ser utilizados, né, e vamos consumir a camisa, o botão, a linha, enfim. E é isso, então, a gente chama de consumo produtivo, que é para a produção de um bem, de um produto. E o consumo final é aquele que a gente utiliza para o nosso consumo mesmo. Então, o fato de eu comprar esta camisa para eu poder vesti-la. Uhum. Então, esse é o consumo final. Né? Bom, dito isso, é que aí a gente precisa trabalhar as noções do consumo ético e político também, além do econômico. Né? Então, a camisa nós vamos precisar para vestirmos. Né? Então, é para a nossa necessidade? Uhum. Sim. Bom, de que maneira que eu vou fazer as escolhas para comprar esta camisa? Né? Então, que tipo de camisa eu vou comprar? Como que foi produzida essa camisa? Qual é o preço dessa camisa? Quem está envolvido nesta produção? Né? De onde que vem esse tecido? Tá? Então, todas essas questões, elas se conectam na hora de fazermos a nossa escolha. E aí é que vem o que a gente chama de consumo consciente. Né, de procurar respeitar alguns princípios que digam, que tragam, né, o respeito ao meio ambiente de uma forma geral, né, resguardando o que temos e incentivando a renovação o melhor possível, né, o respeito ao social, né, às pessoas, né, de que forma que a gente pode consumir um produto que traga também a sustentabilidade social, que possa permitir que outras pessoas possam produzir e possam também viver de maneira digna. E também como é o processo dessa produção, né? Você falava no início do programa, se as relações de trabalho também são justas e dignas. Então, aí são todas essas questões que entram em pauta quando a gente fala de consumo consciente. Tá? Bom, e aí a gente poderia estar trazendo outros aspectos, né? A gente acaba classificando, nesse sentido,
na contrapartida do consumo consciente, por exemplo, o consumo alienado, que é aquele processo de consumir indiscriminadamente, né? Muitas vezes produtos que não vêm contemplar a minha necessidade, né? Mas que podemos dizer que são supérfluos, né? Em qualquer uma das áreas, vestuário, alimentação, enfim. Tá? Produtos, muitas vezes, na maioria, que não fazem bem à nossa saúde, né? E que acaba sendo um acúmulo, né? De compras, muitas vezes desnecessárias, e que são levadas, né? As pessoas são levadas a esse tipo de consumo pelo próprio incentivo que as empresas fazem. Claro. Né? A publicidade acaba promovendo muito isso. Certo. Professora Leila, quais os impactos que o consumo desenfreado pode causar? Muitos. Então, bem nessa perspectiva, a gente pode estar trazendo, primeiro, o consumo desenfreado seria essa questão pessoal, né? A pessoa acaba, muitas vezes, entrando por um caminho bem complicado, né? Porque acaba buscando na compra, às vezes, a resolução para questões bem individuais, né? Conflitos emocionais, enfim. Né? Então, a gente até costuma falar, hoje eu estou muito chateada, então eu vou às compras. Né? Então, quer dizer, como se a gente pudesse ir lá no mercado, enfim, comprar um pouquinho de tranquilidade para a gente. Né? Então, o caminho não é esse. Mas somos levados a isso justamente por aquilo que falava antes, né? A publicidade, a publicização dos produtos acabam personificando nos produtos determinados ingredientes que nos trariam, entre aspas, a felicidade. Né? Então, a gente acaba comprando sem pensar direito naquilo que realmente é útil ou não. Leila, deixa eu só pegar uma carona nisso. Eu me lembrei de um filme, né, interessante. Você lembra o nome daquele filme? Se alguém na produção puder soprar aqui pra gente, que era uma pessoa que comprava, sem menor limite. E, lógico, acabou... Você lembra? Os Delírios de... Beck Bloom? Sim, com a atriz Isla Fisher. Muito bem, muito obrigada. A Elisa aqui presente no estúdio passou cola aqui pra gente. Bom, só para citar e pegar carona na sua fala e te perguntar o seguinte, na sua opinião, em termos gerais, as pessoas têm consciência de que estão fazendo isso e fazem porque não, é isso aí mesmo, eu vou comprar para desafogar as mágoas, enfim, né? Ou não, as pessoas realmente estão mais vítimas de toda essa situação social, a publicidade e tudo mais que envolve o consumo, né? Bom, em minha opinião, na maioria das pessoas, elas não têm consciência desse processo. Né? Até porque a gente tem, assim, com o advento da sociedade do consumo, um incentivo muito grande para essas áreas de publicidade, marketing, enfim, que muitas vezes há um investimento grande nessa perspectiva da sedução do cliente. Tá? Então, é bem isso. Quando você personifica um produto, se você vestir esta camisa, essa camisa vai te deixar mais jovem, mais bonita, mais tranquila, mais charmosa. Né? Atribui qualidades ao produto que, na verdade, são qualidades pessoais. Né? Então, acaba motivando, né? Incentivando a pessoa a fazer a compra justamente para poder aliviar um outro sentimento que... E, às vezes, com certeza, até alivia momentaneamente. Só que, é claro, não vai resolver. Dali 2, 3 dias, às vezes, muito menos, né? Bate a culpa porque gastou todo o dinheiro que tinha para outras coisas. Verdade. E aí vem um problema maior ainda. Certo. Professora Leila, de que forma, o que você diria, como é que a gente pode driblar esses apelos da propaganda e passar a consumir de uma maneira responsável? Eu acho que se pautando, principalmente, em primeiro lugar, aquilo que eu realmente preciso. Né? O que é de minha primeira necessidade, né? O que vai fazer eu bem viver, né? Que é uma outra categoria que a gente costuma utilizar, que é o consumo do bem viver, ou seja, que eu possa ter saúde, que eu possa me sentir bem, que eu possa estar adequada às minhas despesas, né? A toda a minha situação financeira, que eu possa também respeitar
a lógica de proteção ambiental, que eu possa também estar pensando nessa perspectiva da responsabilidade social. Então, quando eu começo a prestar atenção, e isso é um processo gradativo, né, a pessoa vai conseguindo, aos poucos, se integrar cada vez mais a este processo do consumo consciente. E aí ela passa a buscar aqueles produtos que estão adequados à sua escolha, que está pautada nesses princípios, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social, da saúde. Então, vai procurar verdura orgânica, vai procurar alimentos mais saudáveis, enfim. Então, toda a organização da vida da pessoa, ela começa a se pautar por esses princípios. Professora, você como coordenadora dessa incubadora tecnológica que foca especificamente as cooperativas populares, tem como traçar uma espécie de perfil do consumidor consciente? Dá para a gente imaginar que tipo de pessoa já está tendo esse tipo de atitude? Bom, o perfil é mais ou menos nessa linha que eu estava comentando, né? Então, é uma pessoa que ela está preocupada com essa... Primeiro, com a postura pessoal, né, com o bem viver. E aí, conforme ela vai se adequando a essa nova escolha, que na verdade, é uma nova perspectiva de vida também, né, de respeito ao planeta, de respeito às amplas formas de vida que existem no planeta, ela vai também se integrando a também pensar no bem-estar coletivo. Né? E aí é onde a gente chega no consumo solidário. E aí o perfil dessa pessoa, eu acho que completo, ele ainda está em processo de construção. Né? Mas o que a gente acaba percebendo muito dentro dessa nova tendência, enfim, é muito essa preocupação de vestir de forma... saudável, no sentido de que você não vai utilizar, por exemplo, peles de animais, você vai buscar tecidos mais ecológicos. Né? Bom, a gente ainda não tem isso totalmente disponível num preço acessível. Uhum. Né? A gente tem vários produtos já com tecidos sustentáveis, mas muitas vezes o preço ele acaba... Né, porque é um produto mais caro pelo processo de produção. Então, acaba não sendo acessível para todos. Mas o perfil é esse, é estar olhando para aquilo que está ao redor e buscando as formas de consumir que sejam mais adaptadas a esse olhar, né, de sustentabilidade. Professora Leila, e nessa situação, como é que fica a relação entre o consumo consciente versus o crescimento da economia? Uma coisa não prejudica a outra? Você está falando da economia solidária? Na verdade, a economia de uma forma geral na sociedade. Na verdade, é um processo contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma gama muito grande de pessoas muito embrenhadas, né, no processo de gerar lucro, ou seja, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, eles estão empenhados no processo de gerar lucro e acúmulo de capital. E aí o processo produtivo, ou o produto final, não existe como condição primeira a sustentabilidade. Né? Muitas vezes, as grandes empresas buscam a sustentabilidade até ou porque é uma obrigação legal, ou seja, são obrigadas, está na lei, ou pelo marketing, né, que precisa também colocar dentro da sua linha de responsabilidade social e ambiental. As certificações todas que estão aí disponíveis, elas acabam trazendo para as organizações um diferencial competitivo, né? Acabam ganhando mais espaço diante da concorrência. Então, essa é uma análise que ela precisa ser feita de uma forma mais tranquila, né? E, por um outro lado, a gente vem também tendo uma preocupação com a questão ambiental cada vez mais crescente, mas ainda é uma forma desigual.
né? A gente sabe que este modelo econômico que está aí, ele é um modelo devastador. Ele não é um modelo que se prima pela sustentabilidade. E aí, então, a perspectiva, fazendo um link da economia solidária, é justamente buscar um caminho, né, que se paute por uma outra linha de pensamento, de organização da sociedade. Professora, vamos fazer um intervalinho. Eu adoraria saber mais sobre a economia solidária, mas vamos fazer isso depois do intervalo. A gente volta já já conversando com a professora Leila Severo Martins e o assunto aqui é consumo consciente. O Viva Voz está de volta e o tema de hoje é consumo consciente. A nossa convidada é a professora Leila Severo Martins. Ela é professora nos cursos de Administração, RH e Direito aqui da Univale e também coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Professora Leila, bom, estávamos aí falando sobre esse momento de alto consumo que vivemos mundialmente, né? E aí entra em cena o conceito de economia solidária. De que maneira esse conceito, essa atitude, esse novo olhar, enfim, pode mexer com as coisas e alterar um pouco esse fluxo de consumismo que a gente está vivendo, né? Então, a perspectiva da economia solidária é justamente trabalhar com uma lógica diferente da lógica do capital, né? Primeiro, com a viabilidade econômica de empreendimentos econômicos solidários, né, que se pautam por princípios de autogestão, de sustentabilidade, de respeito, cooperação, né, solidariedade, enfim. Diferentemente da lógica capitalista, que existe uma relação de exploração de trabalho, né, na relação patrão-empregado, vamos chamar assim. Então, a economia solidária, ela surge num momento de bastante dificuldade econômica, em que as pessoas precisam de alternativas de geração de renda e trabalho, e aí se juntam de formas coletivas para poder buscarem o sustento. Bom, isso foi um processo iniciado e hoje, já a partir da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária e da própria estruturação do movimento de economia solidária no Brasil, que vem mais intensamente acontecendo a partir de 2003, mais ou menos, né, com a criação das Senais, já tem um caminho percorrido e hoje a economia solidária é considerada uma estratégia de desenvolvimento, sim. Né? Justamente porque busca a viabilidade econômica desses empreendimentos com uma forma alternativa no processo de produção, que busca a sustentabilidade ambiental, que busca a sustentabilidade social, as formas justas de trabalho, né, onde todos os integrantes do empreendimento tomam as decisões de forma coletiva, trabalham de forma coletiva e dividem de forma coletiva, né? Então, é uma outra perspectiva. E aí, junto com isso, também entramos já no conceito, talvez, de consumo solidário, né? E aí, o consumo solidário, ele junta aquelas características do consumo do bem viver, que a pessoa busca consumir produtos mais saudáveis, mais sustentáveis, né, mais socialmente justos, essas preocupações aliadas à preocupação do coletivo também. Então, que eles também sejam produzidos de forma solidária, além de ter todos esses aspectos, também com a produção de forma solidária, né? Então, ainda é um processo em construção, eu sempre gosto de frisar isso, né? Ainda não está pronto, mas é uma construção. E aqui na Univale a gente tem, né, todo mês a Feira de Economia Solidária. E aí, ali é um exercício da prática do consumo solidário, né? Consumir produtos de grupos que procuram se pautar por esses princípios de sustentabilidade na confecção dos seus produtos e também por pessoas que estão envolvidas no processo de produção, né, que a partir disso geram a própria renda. Então, essa eu acho que é uma perspectiva e
E fica o convite, né, para que todos Muito legal. venham para a nossa feira. Opa. Legal. Professora, na tua percepção, por que a gente consome tanto nesse atual momento da sociedade global? Tem alguma explicação para essa situação? Sim, a empresa precisa sobreviver, né? Então, o que acontece? Nessa lógica capitalista, a lógica é bem essa, é produzir em massa, vender, né, levar o produto ao consumidor para gerar o capital para voltar à produção. Então, cada vez mais aumenta o processo produtivo. Para quê? Qual é o objetivo disso? É gerar lucro e acumular capital. O que acontece com os produtos? Eles estão cada vez mais descartáveis. Tá? Então, o tempo que antes a gente levaria para, por exemplo, na utilização de um computador, hoje ele diminuiu em não sei quantos %, né? Mas muito. Talvez o prazo de vida útil seja 2 anos. E olha lá. E assim são com todos os demais produtos. Além do que, a fabricação, ela também pensa num processo de que você não conserta uma peça, mas que você, ao estragar o produto, você troque o produto inteiro, né? Outro aspecto que também é pensado para que a gente consuma tanto, por exemplo, a moda, né? A moda é altamente rotativa, né? E aí, não estou falando só da moda pessoal, eu estou falando de toda a linha, porque aí você pode pegar a linha tecnológica, qual é o celular que está na moda agora, qual é a cor que se utiliza, qual é o corte, né? Enfim, então todos esses aspectos são levados em conta para que a gente passe a consumir e mantenha esse processo da lógica do capital sempre ativo. E aí precisa dar aquela chacoalhada, despertar para outras possibilidades, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho na incubadora tecnológica de cooperativas populares. O que acontece exatamente ali? Quais são as ações, professora? Então, a missão, vamos dizer assim, da incubadora tecnológica de cooperativas populares, a ITCP, Univale, é favorecer o empreendedorismo autogestionário, ou seja, favorecer o desenvolvimento desses grupos que se pautem na lógica da economia solidária, né? Com esses princípios que eu já falei antes. Uhum. E aí a gente faz um processo de incubação para alguns grupos, né? E aqui em Itajaí nós temos também o Centro Público de Economia Solidária, que fica ali na rua Lauro Miller, e nós temos um processo de parceria muito grande com o CEPESE, né? Esse centro público. Então, digamos assim, a porta de chegada, a acolhida dos empreendimentos, basicamente é feita no CEPESE. E nós trabalhamos mais com os processos de formação, de assessoria ou de incubação propriamente dita. Hoje a gente tem 4 grandes eixos de ações, que é das cooperativas de catadores da região. A gente tem 4 cooperativas que a gente montou uma rede solidária, né? Então, a gente está trabalhando de forma também coletiva. Nós temos a área da comercialização, que a ideia é estar sempre se pautando na comercialização justa e solidária. Então, tem vários pontos fixos de comercialização. Um deles é o CEPESE, outro deles é a nossa feira Univale, que mensalmente estamos aqui com... Campus Itajaí mesmo. No campus de Itajaí mesmo. E temos outras feiras na região, que já estão fazendo parte desse processo também, assim como outros pontos fixos. Depois disso, a gente tem um trabalho que é de fomento às políticas públicas em economia solidária, e daí a gente atua junto de forma a apoiar, né, acompanhando e apoiando o Conselho Municipal de Economia Solidária, o Fórum Regional de Economia Solidária, aqui, que é o Fórum Litorâneo. Também participamos do Fórum Catarinense de Economia Solidária e também acompanhamos o processo do Conselho Estadual de Artesanato e Economia Solidária. Então, a gente tem uma linha, né, de ação que também
procura favorecer o fomento e o fortalecimento de políticas públicas que possam vir a contribuir com o desenvolvimento da economia solidária na região como um todo, né? Então, aí a gente assessora também as prefeituras e temos alguns fóruns já se manifestando. Se alguém que pretende dar início a uma nova atividade com essa política, com esse olhar solidário, pode procurar, então, a incubadora ou mesmo o CEPESE? Sim, com certeza. Como funciona? É bem fácil fazer isso? Assim, porque primeiro acho que pode ser feita uma visita em qualquer um dos lugares, né? E daí a gente vai ver qual é a perspectiva. Os empreendimentos da economia solidária são sempre empreendimentos coletivos, e daí a gente tem que analisar o caso, como é que a pessoa ou as pessoas, né, estão estruturadas ou querendo participar de algum processo, né? A gente está com um projeto no município, junto com o município, que chama o projeto E-Sol, né, que tem fomentado vários grupos. Então, nos últimos 2 anos, a gente já fomentou a criação de 10 novos grupos. Legal. Então. Professora, para quem está em casa e ficou interessado nesse projeto, quais são os contatos, o endereço, tem algum telefone, algum e-mail, alguma coisa? Tem, nós temos o e-mail é itcp@univale.br e o telefone é o 3341-7968, que é o da ITCP. Depois a gente põe os links também de acesso no nosso blog, isso Catiane? mesmo. Ótimo, perfeito, agradeço. Professora, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Nós conversamos com a professora Leila Severo Martins, que é professora aqui nos cursos da Univale, em vários cursos, e também a coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Antes de terminar, preciso corrigir, porque quem passou a cola para a gente não foi a Elis, que está lá do outro lado, foi a Elaine Reichert. Obrigada, Elaine. As acadêmicas de jornalismo, primeiro período, que estão participando, conhecendo o projeto aqui hoje. Obrigada de novo, professora. Obrigada pela oportunidade. Tá certo. Então, o Viva Voz fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.